Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, querido irmão, querida irmã, amigo, ouvinte da palavra de Deus, por você estar aqui. A tua presença permite a nós uma alegria imensa, pois bem sabemos que o Espírito do Deus Todo-Poderoso nos tem conduzido, nos tem dirigido, tem dado a nós a possibilidade de viver a dimensão deste amor, como resultado de graça, de unção, de glória e de favor celestial. Nós estamos à meia-noite, todos os dias, em oração em favor da nossa pátria. Em oração para que a bênção seja estabelecida em cada coração, porque nós queremos o resultado para as vidas. Deus amou o mundo e o amor dele se manifestou de tal forma em prol do ser humano. Preste atenção, Deus amou o ser humano. Deus se preocupa com a eternidade e ele quer casa para si. E nós estamos edificando casas para Deus, nós estamos tocando a vida humana. E o objeto principal da habitação de Deus no nosso ser é permitir que nós estejamos a expressar a sua glória e a bondade dele aconteça e vidas sejam resgatadas, vidas sejam edificadas, aparelhadas para que o nome do Senhor alcance outras vidas. O nosso papel é povoar os céus. O nosso papel é elevar o nome do Senhor Jesus Cristo como expressão para a vida humana. O mundo jaz em trevas, o mundo vive este ambiente de perturbação, de complicação, em meio a tantas dificuldades em que nós temos atravessado. Agora, coronavírus tem atingido a humanidade. A nossa nação está sofrendo e nós queremos que você, conosco, venha à percepção, enquanto igreja cristã, igreja que se preocupa com a eternidade, que tem essa identificação com o reino do Senhor e sabe perfeitamente que isto diz respeito a um mundo espiritual. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. A vida cristã é uma vida de batalha espiritual. Nós não fomos chamados para vivermos aqui deitado em berço esplêndido e ficarmos de forma confortável. Nós fomos chamados para a guerra, nós fomos chamados para a peleja. Jesus deixou muito claro, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos não foram diferentes. Eles enfrentaram arduamente uma batalha acirrada em busca da salvação dos perdidos. Cristo foi para a cruz, ele foi para o madeiro, ele viveu exatamente esta dimensão para poder comprar para Deus homens e mulheres, a fim de que os tornassem filhos do Senhor. Isto é, ele é o nosso irmão mais velho, ele nos enxertou na videira verdadeira. O sangue que fora vertido foi para propiciação, para perdão, para remissão, para redenção, para reconciliação entre céus e terra. E nós entendemos perfeitamente que todas estas coisas contribuíram para o bem. Deus tirou aquilo que de mais precioso ele tinha, que foi o seu filho, e o enviou a esta terra. Isto é uma demonstração de amor. Cristo, ele traz para nós um símbolo de perfeição. E ao habitar em nós, estar em nós, ele nos eleva a essa perfeição. Pastor, mas como isso pode estar acontecendo com a minha vida? Porque eu me sinto falho, fraco, frágil, debilitado. Eu tenho estas dificuldades na própria caminhada e na minha vida cristã. Eu quero lhe dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nós ainda não alcançamos a perfeição, nós alcançamos a salvação. A salvação, ela está no nosso espírito. O novo nascimento se dá no espírito. Cristo veio habitar no teu espírito. Ele veio te elevar, ele veio te renovar, ele veio fazer com que você viesse a ter uma posição, isto é, posição de homem e de mulher, de sacerdote e de uma rainha, estar como reis e sacerdotes no trono do Senhor. E por que nós estamos assim? Para que ele, habitando em nós, possamos exercer domínio. Enquanto sacerdotes, nós estamos a ministrar a bênção dele nos corações, mas nós só podemos fazer isso com autoridade. E a autoridade está exatamente na condição de reis e rainhas. Razão pela qual nós olhamos neste momento aqui para o livro de Esther. E eu quero te chamar a atenção. A história de Esther é uma história
enquanto o povo de Israel estava cativo na Babilônia. O povo foi para Suzã, quando Nabucodonosor levou cativo o povo de Israel para a Babilônia. E nós temos nas nossas orações, inclusive nesta noite, falamos sobre Jeremias capítulo 29, versículo 7, o povo já em deportação, o povo já estabelecido na Babilônia. Jeremias manda uma carta aos deportados. E ao mandar a carta, no versículo 7, nós encontramos Deus falando com o povo: contribuir, trabalhar, se esforçar e se empenhar para que a cidade onde eu vos fiz transportar, ela esteja bem, porque a cidade estando bem, vocês também estarão bem. Preste atenção, a cidade estando bem, vocês também estarão bem. Orai a mim, diz o Senhor, para que haja paz na cidade, porque havendo paz na cidade, vocês também terão paz. É muito interessante o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo no período da deportação, mesmo no período da escravidão. Estas coisas são irrelevantes para Deus, porque o amor dele está exatamente para com todos os seus filhos e filhas. E eu quero te chamar a atenção que lá em Suzã, neste período de deportação, neste período de escravidão, neste período dos 70 anos em que o povo de Israel esteve cativo, Deus manifestou o seu favor. Deus manifestou a sua glória. Não importa aonde você esteja ou as circunstâncias em que esteja a viver, existe a presença de Deus. Não importa se o diabo tem se levantado contra você ou contra a sua casa, sua família, seu ambiente financeiro, profissional, Deus, ele vela por ti, ele se preocupa contigo, ele está presente na tua vida, ele manifesta o favor dele. Esther teve os seus pais ceifados, os pais faleceram. Seu tio Mordecai a adotou como filha e a criou como filha e a instruiu da melhor forma possível. Era um judeu sábio, um homem inteligente, um homem devidamente preparado por Deus e instruído por Deus. Nós encontramos no livro de Esther que Vasti, num momento em que o rei Assuero ele foi oferecer um grande banquete e convidou todos os príncipes, todos os poderosos daquela terra, e ele decretou que homens e mulheres, tanto dos ricos quanto pobres, pudessem comer e beber, se banquetear e ficar à vontade. E houve um determinado momento que Vasti, ela preparou um banquete paralelo ao banquete do rei. Portanto, eu estou aqui te chamando a atenção para isso. Ela quis concorrer com o rei. Ela quis aparecer mais do que o próprio rei. No momento e num tempo em que nós estamos a viver a crise, nós sabemos que Deus nos chamou, Deus nos levantou, Deus nos posicionou enquanto filhos e filhas nesta terra, a nação brasileira desfrutando do seu crescimento, da sua elevação espiritual, sendo uma grande exportadora de Bíblia, de missionários, uma agência missionária. Nós, enquanto filhos e filhas de Deus, pastores, homens e mulheres, precisamos de reconhecer que a graça, ela foi manifestada através de Jesus Cristo, e a honra e a glória deva ser dada principalmente ao Senhor e especificamente ao Senhor e não a nós. Nós não somos nada, somos de carne, somos de osso, somos perecíveis, somos seres mortais. Nós iremos para a sepultura. Jesus Cristo já saiu da sepultura. Ele está sentado ao trono de glória e deu a nós o direito de exercermos o ministério dele. E nós não podemos, enquanto igreja, tirar a honra e a glória que seja do Rei, do Senhor. Portanto, Vasti, ela fez um banquete paralelo ao banquete do rei. Um banquete que não deveria fazer, mas ela fez. Eu estou aqui chamando a tua atenção para esta realidade. Nós, enquanto igreja, o que nós devemos fazer é prestar honras e glórias ao Senhor, e Deus está levantando, neste tempo,
neste tempo, Deus está levantando uma igreja diferente. Deus está preparando uma igreja diferente. Deus está posicionando esta igreja, que é a igreja cristã, evangélica. Deus está posicionando o seu povo de uma forma diferenciada em meio a esta crise em que a nação está vivendo. Nós estamos em batalha, em guerra espiritual. Não é uma coisa simples e comum. Somente os espirituais para entender as coisas espirituais. O mundo jaz no maligno. A mortandade sempre tem acontecido nesta terra. A crise econômica sempre tem acontecido. Gente tem morrido de fome. Gente tem morrido de doença. Os assassinatos estão aí. Portanto, o momento acabou por exigir que a igreja se posicionasse como ela está posicionada. E Deus está restaurando a vida da igreja. E Deus está tratando da nossa vida. O meu tempo, mais de 3 décadas de caminhada pastoral, eu posso especificamente dizer, Deus está trazendo uma elevação espiritual para com todos nós. E eu me incluo neste meio e reconheço, e estou aos pés da cruz para receber de Deus aquilo que Ele tem por fazer. A rainha Esther, ela apareceu, ela surgiu devidamente preparada por Mordecai neste momento. E ela surgiu como sendo a que estaria a servir o rei, a estar diante do rei. Vasti não esteve mais diante do rei. Eu quero dizer, aquela antiga igreja não deve mais estar diante do Senhor. Nós não devemos mais estar agindo com o braço da carne. Nós não devemos estar mais agindo com a justiça própria. Deus retirou tudo o que nós tínhamos. Pastor, mas o senhor está dizendo que Deus retirou Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados por Deus, que amam ao Senhor, porque nós temos no Senhor um propósito. Eu não estou lamentando, reclamando, choramingando, eu estou simplesmente me inclinando e dizendo, Senhor, o que é que o Senhor tem, o que é que o Senhor quer para a nossa vida. Há um novo nascimento, há uma nova caminhada, há uma nova razão de viver. Faz falta para nós o ambiente da comunhão da igreja. Faz falta para nós o relacionamento pessoal, o estarmos juntos cantando, adorando, pregando, vivendo com os irmãos, nos abraçando, mantendo o ambiente de comunhão. Mas este é um tempo de vida como a igreja primitiva viveu. Esse é um tempo de experiência como a igreja de Atos viveu. Ela viveu o ambiente da comunhão, do partir do pão, mas houve um momento da dispersão a partir de Atos capítulo 8. E ela saiu para a proclamação, conforme a soberana vontade de Deus. A igreja, neste momento, ela está voltada para a proclamação. Ela reconhece que a morte tem batido a porta da sua casa, que a perseguição ela está presente. Fala-se num momento como esse, e nós já ouvimos pelos noticiários alguns poderosos políticos do mundo dizendo de que há necessidade da nova ordem mundial, de um governo para estabelecer domínio sobre toda a terra. Está entendendo isso? Está compreendendo esta situação, este panorama vivido, a manifestação do anticristo? Ele já pode até estar vivo, eu creio, Jesus está voltando, a igreja tem que se posicionar, ela tem que se alinhar, ela tem que estar no lugar dela, mas entenda, haverá tempo ainda de perseguição. Pastor, haverá tempo de perseguição, porque em todos os tempos o diabo sempre perseguiu a igreja. Quando o Apocalipse 12 está mostrando o cumprimento de Gênesis capítulo 3, de que a serpente estaria mordendo o calcanhar e o filho da mulher estaria esmagando a cabeça da serpente. Nós temos domínio para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, conforme determinação de Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, Paulo disse a Timóteo, aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Não estamos em um clube social, em um campo de festa. Não estamos em um parque de férias. Nós estamos no campo da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o lugar da igreja. Ela foi chamada para ser testemunha do Senhor, não para se deleitar nos prazeres desta terra. Esther se levanta
e ela se posiciona como a igreja do Senhor. Mordecai, ele se posiciona como um Cristo para estabelecer domínio. Amã, ele foi morto porque ele perseguia o povo de Deus, ele queria a mortandade dos filhos de Deus, isto é, do povo judeu que estava em Suzã. Impressionante isso. O povo tinha sido levado cativo, o povo estava escravo. Lá Deus manifestou o seu favor para a vida do povo. Deus manifestou graça para a vida do povo. Pediu para que o povo orasse, pediu para que o povo buscasse paz, para que o povo exercesse domínio. Mas como o povo de Deus não se inclinava em adoração a outro Deus, como foi o caso de Mordecai, Amã se indignou, ficou irado contra ele. E quis, e tramou, e articulou, e se estabeleceu como inimigo, e colocou muitos inimigos contra o povo de Deus. O povo judeu, na antiga aliança, favor de Deus já estava estabelecido para aquele povo, porque era descendente do justo Abraão, aquele que pela fé creu. E Deus determinou de que a descendência dele seria bendita, seria numerosa, poderosa e abençoada. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Foi promessa de Deus a Abraão. E neste momento, a rainha Esther, ela se posiciona. Ela se posiciona diante do rei Assuero. Nós iremos prosseguir esta mensagem acerca de Esther nos próximos encontros nossos. Mas eu quero aqui deixar claro para você. Ela estava de forma confortável. Mordecai chegou para ela e disse, olha, há um edito para que a morte do povo judeu aconteça. Mas não pense que você, confortavelmente, no seu canto, no seu mundo, no seu universo, vai ficar aí. Você também vai perecer, porque, entenda, se você não fizer alguma coisa, Deus vai levantar alguém para que faça. Entenda, você é igreja de Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Você é um pastor, um líder. Você é um sacerdote de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Um preço muito alto, muito caro. A obra já fora consumada na cruz do Calvário. Não me compete, não te compete. Enquanto igreja de Cristo, viver no divisionismo, isto é, um condenando o outro, um criticando o outro, mas respeitando a ação, respeitando a forma, a maneira pela qual Deus está agindo entre nós. Não vamos nos preocupar com a embalagem, mas com o conteúdo, com a mensagem da cruz, com a mensagem da redenção, com a mensagem da salvação. Isto é importante para as nossas vidas, meu querido. Eu conclamo a você para que nós possamos viver, porque o evangelho vai ser pregado, a obra de Deus vai acontecer, vidas serão salvas. Ou você queira ou não, ou eu queira ou não, o inimigo não prevalece contra a igreja de Deus. Os poderosos estão por aí, utilizando os seus artifícios. Nós olhamos para o mundo jaz no maligno e o mundo persegue a igreja. Nós não devemos nos perseguir a nós mesmos, entenda? Não devemos ficar passivos, quietos, calados, amedrontados. Nós temos que nos posicionar, nós somos a igreja. Esther simbolizava a igreja, Mordecai advertiu, Cristo nos adverte. Nós precisamos de fazer alguma coisa, nós precisamos de confrontar, de enfrentar, não ter medo, nos posicionar, avançar, crer, a obra de Deus vai ser feita, nada pode parar a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra as portas da igreja. O Senhor é Deus, Ele estabelece domínio em céu e terra. O amor dele está acima de todas as coisas. Coronavírus não é nada diante do poder de Deus. Não temam aquele que pode tocar na carne. Não temam. Nós tememos a Deus, respeitamos a Deus, somos orientados pelo Senhor. Não são pelos poderosos desta terra. Aquele que está conosco é mais forte e mais poderoso. Nós reconhecemos de que Ele dirige, Ele guarda, Ele protege em todo o tempo da história do povo judeu, como também
da história do povo judaico-cristão, isto é, do povo cristão, a perseguição sempre aconteceu. Milhares de Bíblias já foram queimadas. É comum você encontrar alguém criticando, zombando, falando mal de pastor, falando mal de igreja, afrontando igreja, querendo parar a obra de Deus. O povo brasileiro está avançando, está crescendo em se tratando de vida cristã, consciência cristã, padrões morais e éticos, dentro da modalidade da própria palavra. Há um sentido do evangelho acontecendo. A palavra de Deus está prevalecendo. Hoje nós olhamos as portas dos templos sendo fechadas e estão fechadas. Nós não estamos tendo a liberdade de ir cultuar, de ir e vir. Isso tudo está acontecendo. Preste atenção. Estas coisas não param a obra de Deus. Nós estamos aqui pregando 24 horas por dia. Nós temos gente pregando e testemunhando através dos meios de comunicação que existem. E dos diferentes níveis sociais tem alguém com o celular mandando a mensagem da salvação, da proclamação do evangelho. Nós já prevalecemos, nós já estamos irrompendo, nada nos detém, nada pode nos parar. Então, enquanto igreja, vamos nos posicionar. Se tem que restaurar o altar, nós vamos restaurar o altar. Nós vamos nos cuidar. Nós vamos jejuar, nós estamos nos 21 dias de jejum, chamados para frutificar. Cristo em nós, nós deixamos de ser criança porque passamos a primeira semana. Na segunda semana que foi esta, Cristo em nós, esperança da nossa glória. E vem uma mensagem de esperança para o teu coração. Nós vamos vencer, nós já vencemos. A palavra de Cristo habita em nós, está em nós. Portanto, Esther está hoje como rainha diante do rei, com a alegria de viver na presença do rei e desfrutar de todas as benesses da realeza. Amã fora morto, o inimigo fora destituído, todos os inimigos foram varridos e a igreja prevaleceu. Isto é, Esther teve o seu lugar, Mordecai teve a sua posição, teve o seu ponto de honra, a bênção de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui neste momento, e como eu disse para você, nos próximos encontros eu quero voltar sobre o livro de Esther. Mais a miúde, mas hoje, para você ter consciência, estamos vivendo em tempos de perseguição, em tempos de luta, em tempos de batalha, que está atingindo todos nós, todos nós. E você às vezes pode dizer, pastor, a economia também está sendo atingida e vai ser muito mais atingida. Eu te chamo para viver, porque o povo de Israel seria morto, o povo judeu todo seria morto, mas não foi morto. Não foi morto, não pereceu, teve do bom e do melhor. Deus é contigo. A morte não pode prevalecer sobre a tua vida. Nós vamos orar neste momento. Eu vou buscar a presença de Deus contigo. E você bem sabe que tem nos acompanhado. À meia-noite, nós estamos aqui clamando. Durante esta semana toda, nós temos desfrutado de levar esta mensagem para milhares de pessoas. Algo impressionante. A mensagem da fé e da oração. Nós não estamos aqui para ter posicionamentos políticos. Nós não